Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. E começa agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360. Trago um artigo na SIC Notícias sobre turismo negro, turistas que pagam para ver a guerra com os próprios olhos. Na Ucrânia, as ofertas têm-se multiplicado nos últimos tempos. Já são 12 as agências de viagem que propõem circuitos por todo o país. O artigo conta a história de um desses muitos clientes, um suíço, programador informático, comprou um destes pacotes turísticos desde o início da invasão russa. Tem seguido de perto as notícias e diz que quis testemunhar a destruição em primeira mão. A visita acompanhada por um guia local começou em Orenka, é a aldeia com maior grau de destruição na região de Kiev. Durante a viagem de carro, o guia vai detalhando as batalhas, os ataques e vai mostrando as marcas do conflito, mesmo as que já não se vêem. Os turistas parecem dispostos a viajar centenas de quilómetros, mesmo no inverno, para visitar locais que são marcos da guerra. O roteiro da visita, no caso deste cliente, inclui Bucha, Irpin e Borodianka, com paragens a locais onde morreram muitas pessoas e em que as imagens se tornaram virais. Mas isto do turismo negro não é uma novidade na guerra da Ucrânia, não é? Há o campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, que atrai todos os anos cerca de 2 milhões de visitantes. A zona de exclusão de Chernobyl também se mantém muito popular. Na Ucrânia, a maioria dos turistas é do Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Cada circuito de um dia custa cerca de 200 euros. Já uma viagem à linha da frente pode custar perto de 2.000 euros. E um tiro. E há quem compre, não é? Importa referir que metade do valor pago pelos turistas é doado às Forças Armadas. Está na SIC Notícias. Olha, há gostos para tudo. É o que é. Uma coisa é visitar depois de claro, agora, enquanto está a decorrer bem, isto faz-se negócio com tudo. São experiências. Exatamente. É o turismo de experiências. Faz negócio desde que haja quem queira, não é? Quem queira ir, claro. Isso havendo procura, a oferta aparece. Eu vou aqui uma notícia que está no Guardian sobre... Aliás, são duas notícias sobre o mesmo tema, que foi a descoberta dos diários de uma socialite britânica dos anos 30, Unity Mitford, pró-nazi, antissemita, e que, quando foi viver para a Alemanha, nos anos 30, em 1935, conheceu Hitler. Os historiadores consideravam perdido este diário de Unity Mitford, que era uma das 6 filhas de Lord Redesdale, primo da mulher de Winston Churchill, Clementine. Mas dizem que este diário é mesmo autêntico, ao contrário do suposto diário de Hitler que apareceu em 1983, divulgado pelo Sunday Times e que se revelou um embuste. Agora não, parece que este aqui é mesmo autêntico e no que foi revelado fica patente o fascínio desta aristocrata pela figura de Hitler, de como andou atrás dele quando se mudou para Munique em 1935. Era como estava a dizer, uma das 6 irmãs Mitford, as deputantes da alta sociedade mais faladas no período entre guerras, e Unity resolveu ir para a Alemanha porque já tinha este fascínio pela Alemanha de Hitler. Os diários cobrem o período que vai de 1935 a 1939 e tem, por exemplo, registro de um encontro entre Unity e Hitler num restaurante, num dia em que ela registrou no diário como sendo o mais maravilhoso da sua vida. Ela tinha nascido em Londres, quando foi para a Alemanha conseguiu introduzir-se no círculo íntimo do ditador alemão e despertou os ciúmes de Eva Braun. Também é relatado aqui nesta notícia, e de acordo com os diários ela esteve pessoalmente com Hitler ao longo destes 4 anos 139 vezes. O antissemitismo também fica patente nos diários, quando, por exemplo, diz que aprendeu a usar uma pistola e escreve que está a treinar matar judeus. A descoberta do diário tem sido saudada porque os investigadores queixam-se de que muitos documentos dos serviços secretos sobre conhecidos fascistas britânicos continuam inacessíveis.
então consideram esta descoberta também um golpe de sorte e uma possibilidade de aceder a muita informação sobre este universo. O último registro no diário é de setembro de 1939, de 1 de setembro, precisamente, o dia em que a Alemanha invadiu a Polónia. Exatamente. E 2 dias depois começou a guerra e Unity tentou suicidar-se, diz-se que devido à perspectiva do confronto militar entre o seu país e a Alemanha, sobreviveu a essa tentativa, foi levada para a Inglaterra e acabou por morrer em 1948, com 33 anos, portanto, quando estava na Alemanha era muito, muito jovem. E falando aqui um bocadinho, que o artigo também fala disso, das irmãs, elas eram todas bastante famosas na altura, sendo a mais famosa Diana Mitford, que era também considerada a mais desejada e a mais ambiciosa das irmãs, que se casou em 1929 com o herdeiro da Guinness, da marca de cerveja. Exatamente. Só que trocou o marido, deixou-o pelo líder do Partido Fascista Britânico, Oswald Mosley, e durante o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, ambos estiveram detidos por suspeitas de simpatias com o regime nazi, de poderem constituir uma ameaça à ordem pública no Reino Unido. É uma história fascinante desta família e em particular agora a de Unity Mitford, que descobriu, cujos diários foram descobertos. Vai ser publicado. Temos aqui uma edição, não? Para sim, em princípio deverá ser publicado. Para já foram apenas reveladas algumas partes deste diário nos jornais. Creio que no Daily Mail, que revelou estas partes que agora são divulgadas também no Guardian, mas tudo indica que será publicado, que é um documento, uma peça histórica. Acho fascinante. Exatamente. Ao contrário da Frente de Guerra, acho muito fascinante. leria esse livro. Eu também. Muito bem, olha, vamos ao Economist. Porquê é que as pessoas com mais de 55 anos são a nova geração problemática? As pessoas com mais de 55. Porquê, Paulo? Eu já vos explico. Porquê é que estás a dizer? De facto, os baby boomers, defende-se aqui, estão a manter maus hábitos quando chegam à reforma e isso é um problema. Isto começa por nos levar a uma comunidade de aposentados que, obviamente, quando falamos disto, a um lar de idosos, se quiserem, isto evoca imagens de poltronas confortáveis, comida cozida demais, sem sal, televisão diurna sem fim, não é? Mas a Latitude Margaritaville, que é uma comunidade que está a ser construída na Carolina do Sul, portanto nos Estados Unidos, rapidamente desmistifica isto tudo. Houve uma festa da toga no último fim de semana, havia uma banda ao vivo, foi uma confusão, dizem os vizinhos. Barbie, que é uma das embaixadoras da comunidade, uma das pessoas que tem como missão divulgar e atrair clientes, compara viver lá como começar a faculdade de novo. Ela diz que há bebidas acumuladas na garagem, há coquetéis entornados no chão e por aí fora. Bom, enquanto os jovens nos países ricos hoje em dia estão cada vez mais agarrados aos seus telemóveis, como sabemos, não é? Cada vez mais ansiosos do que as gerações anteriores e muito menos propensos a usar substâncias psicoativas ou a festejar de forma imprudente. Os seus avós pertencem a uma geração que experimentou sexo, drogas e rock and roll, não é? E à medida que vão chegando à idade avançada, eles não desistem destes seus velhos hábitos. E entre aqueles que têm idade mais avançada, portanto ainda acima dos 65, se quisermos, o uso e abuso de drogas e álcool aumentou. De igual forma, as doenças sexualmente transmissíveis também estão a espalhar-se. Hoje, os adultos mais velhos são mais propensos a participar numa cultura de encontros casuais e a ter relações sexuais não seguras, o que pode ser ainda mais encorajado pela disponibilidade de medicamentos para a disfunção sexual. Nos anos anteriores a 2020, nos 4 anos anteriores a 2023, portanto há aqui uma estatística, o número de infecções de sífilis em pessoas com mais de 65 anos na Inglaterra aumentaram 31%. Bem, não fazia. E isto também não. A acontecer. Isto apesar de já ter disparado também nos 5 anos anteriores, portanto já vai com uma década quase. E entre os jovens adultos essas infecções caíram ligeiramente. Portanto, a juventude revolucionária tida como imprudente do passado preocupava os políticos, hoje em dia são os mais velhos que são um peso para os serviços públicos, causam estragos na política nacional e são responsáveis por uma parcela crescente
dos problemas sociais. De uma certa forma, estes com mais de 55 anos, mas com menos de 75 anos, no fundo estamos aqui a falar grosso modo dos baby boomers, e há alguns que já da geração X, no meu caso, geração X. Já nos contas tudo, de microfone. São de facto a nova geração problemática. Paulo, tem juízo, Paulo, tu tens juízo. O espírito do rock está vivo aí. Exatamente.